Queridos, boa noite, paz do Senhor Jesus. Graças a Deus estamos aqui mais um dia para um culto, para adorar a Deus, para aprendermos da palavra. E eu quero agradecer a todos que estão conectados nas suas casas, que estão conosco, as pessoas que irão ver ainda através da gravação. Eu clamo a Deus a sua graça e a sua misericórdia na vida de cada um nesta noite. Eu quero, nesta noite, começar a trazer uma série de mensagens a respeito de escatologia. Escatologia é o estudo do fim das coisas, do fim dos tempos. Então, vamos curvar nossas cabeças e vamos orar neste momento, dirigindo a Deus em oração. Fechem seus olhos aí na sua casa e vamos adorar a Deus neste momento em oração. Senhor, nós te louvamos por esta noite, Pai. Obrigado por este tempo que nós estaremos unidos para aprendermos o que a Tua Palavra fala acerca dos acontecimentos dos últimos dias, Pai. Te louvamos porque temos a plena convicção que estamos vivendo os últimos dias que antecedem a volta de Jesus. Te louvamos, Pai, pela Tua unção, abrindo os nossos entendimentos, Pai. Te pedimos, Pai, que todo engano, que toda ignorância saia das nossas vidas. Que o Senhor venha abalar as nossas vidas e que permaneça só o que é inabalável, Senhor. Obrigado, Pai, porque sabemos que neste momento o Senhor está velando sobre a Tua Palavra para garantir que ela vai acontecer na vida daqueles que creem, Pai. Obrigado, Pai, e nós te louvamos. Nós te pedimos também nessa noite, Pai, que todo espírito, Senhor, que vem para roubar a palavra, que vem para tirar a atenção da palavra, Pai, saia no nome de Jesus. Nós clamamos ao Espírito Santo, vem sobre nós. Nós somos terra boa, nós somos terra fértil. Ó Espírito Santo de Deus, ministra ao coração de cada pessoa onde chegar essa mensagem, Pai. Em nome de Jesus, fala aos corações. Tudo que vem para roubar a palavra, que vem para matar a palavra, caia por terra na autoridade do nome de Jesus. E em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos aprender sobre escatologia. Escatologia, eu creio que se você abrir seu coração e prestar atenção, você vai aprender ensinamentos que vão mudar a sua vida. Amém? Você está pronto para nunca mais dormir direito à noite? Você está pronto para nunca mais dormir direito? Então, abra sua Bíblia em Eclesiastes 3, no versículo 11. Eclesiastes 3, versículo 11. A palavra de Deus diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Então, esse desejo e essa ansiedade que a humanidade tem, de conhecer o futuro, de conhecer as coisas que estão por vir, foi Deus que colocou no nosso coração. Só que tem muitas pessoas que, por falta de conhecimento, elas vão buscar em outros lugares. Vão buscar em cartomantes, vão buscar em feitiçarias, vão atrás desse tipo de conhecimento. Mas a Bíblia deixou claro para nós como vai ser o futuro da humanidade nos planos de Deus. E graças a Deus que a gente está aqui para aprender da maneira correta. Nós estamos aqui para aprender da forma como Deus quer que nós saibamos. Então nós vamos estudar a palavra escatologia. Escatologia é a junção de duas palavras gregas, escato e logia. Escato significa as últimas coisas ou as coisas do fim, e logia significa estudo. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas ou estudo do fim. Para vocês entenderem o estudo que eu vou dar aqui nessa noite, nós vamos montar um quebra-cabeça, amém? Quando nós montamos um quebra-cabeça, primeiro nós temos que aprender como monta esse quebra-cabeça. Primeiro,
nós precisamos aprender como encaixa essas peças. Depois que a gente entender como que monta, nós vamos estudar algumas peças. Para você que já montou um quebra-cabeça, você sabe que é melhor começar montando pelas beiradas, montando os cantos. E primeiro nós montamos essas peças dos cantos, para depois aprender como montar o restante. Depois que a gente aprende como monta e nós vamos estudar essas peças, eu garanto a você que se você não perder nenhuma mensagem até o final das mensagens, você vai ter uma visão clara dos planos de Deus para os últimos dias da humanidade. Para vocês estarem acompanhando o raciocínio que nós vamos trazer aqui, vamos estar traçando aqui, eu gostaria de pedir para que vocês anotassem aí nas suas casas. Leiam o livro de Daniel. Se não conseguir ler todo o livro de Daniel, vocês leiam pelo menos o capítulo 1, o 2, o 7 e o 9. Depois vocês vão ler o livro de Mateus, de 1 a 25. Vocês gostam de estudar a Bíblia, meus irmãos? Amém, glória a Deus. Na hora que eu estiver explicando, você já vai saber do que eu estou falando, se você estiver estudando esses textos que eu te passei. Estes textos que nós vamos ler aqui, de Daniel e Mateus, são textos que talvez você nunca leu, ou se leu, nunca viu da forma como nós vamos expor aqui. Então, se você já estiver lido, quando eu começar a explicar aqui, vai ser mais fácil de você entender, vai ser mais fácil de você compreender o que eu vou estar falando aqui. E eu quero pedir também que você leia Apocalipse. Se puder, leia todo o Apocalipse. Mas se você não puder, se você não tiver um tempo adequado para poder ler todo o Apocalipse, então leia Apocalipse 4 ao 22. Amém? Abram suas Bíblias em Isaías 46, versículo 9. Isaías 46, versículo 9. A palavra de Isaías diz assim: lembrai das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isaías está dizendo que Deus anuncia as coisas antes de acontecer. Esse é um dos motivos que você precisa aprender, porque Ele está falando, Ele tem interesse que você entenda o que Ele está falando. É assim que a Bíblia diz. Outro motivo porque você precisa aprender sobre esse assunto é porque você vai entender de uma forma bem clara o que é a vontade incondicional de Deus e o que é a vontade soberana de Deus. Eu vou te dar um exemplo nessa noite. Pode acontecer que alguém inspirado pelo Espírito Santo aponte o dedo para você e diga que você vai ser um pastor de uma igreja de 1000 membros, que você vai ser um pregador do Evangelho que vai pregar às nações, que você vai ser um profeta de Deus, que você vai ser um obreiro ou uma obreira. Essa é a vontade condicional de Deus. Porque se você não fizer a sua parte de se preparar, de estudar, de doar o seu tempo para aprender, isso não vai acontecer, porque você não fez a sua parte. Mas existe a vontade soberana de Deus, que independente da pessoa crer ou não crer, ela vai acontecer. Deus prometeu que Jesus vai voltar para nos buscar. Independente, irmãos, se você crer ou se você não crer, Jesus vai voltar.
para buscar aqueles que creem. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos estudar sobre a vontade soberana de Deus, aquilo que Ele determinou para acontecer, e certamente vai acontecer em nome de Jesus. Outro motivo que você deve estudar a escatologia é que 37% da Bíblia é formada por profecias. Desses 37% que formam as profecias, menos da metade não se cumpriram. Falta mais da metade para se cumprir ainda. As profecias ainda vão se cumprir na sua totalidade. E para você ter uma ideia, a Bíblia ela fala da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus. Na verdade ela fala que Ele veio há 2020 anos atrás. E ela enfatiza bem mais a segunda vinda do que a primeira. Pode ter certeza que vai acontecer exatamente como está escrito. Pode ter certeza que assim como ela está enfatizando a segunda vinda, vai acontecer em nome de Jesus, para a honra e glória do nosso Deus. Uma pessoa que não conhece as profecias, ela está desprezando 37% da Bíblia, da palavra de Deus. Não tem como você se fortalecer, querido, no Senhor, se você despreza 37% da palavra. Só para você ter uma ideia, só existem 3 livros na Bíblia que não falam da segunda vinda de Jesus, e são eles: Filemão, 2 João e 3 João. Todos os outros livros do Novo Testamento estão falando a mesma coisa. Vigia, conserta a tua vida, se coloca na posição, porque Jesus está voltando. 36% da vida do cristão é sobre coisas que estão para acontecer. 36% da nossa vida são sobre coisas que vão acontecer. Abram suas Bíblias em Hebreus 6, no versículo 1. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Hebreus 6, versículo 1, a palavra diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Fala comigo. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Hebreus está dizendo que estes 6 assuntos são assuntos básicos e fundamentais do cristianismo. O que ele está dizendo? Que todo crente tem que saber sobre esses 6 assuntos. Eu pergunto para você: você sabe sobre esses 6 assuntos? A maioria não sabe. Que todo crente, ele precisa saber sobre esses 6 assuntos. Ele está chamando de princípio elementar, porque isso é básico, é o arroz com feijão do cristianismo. Agora preste atenção: as igrejas têm renunciado de pregar o verdadeiro evangelho, de pregar a palavra, de pregar o ensinamento, e nós estamos propondo fazer isso, para que você, querido, se coloque na posição, para que naquele dia você não seja surpreendido. Então, agora presta atenção: arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Fala de quê? Fala da sua vida antes de você crer em Deus. Você estava arrependido da sua vida, você estava cansado da sua vida, você se arrependeu, creu em Deus e foi salvo. Batismo e imposição de mãos fala do que a gente está vivendo hoje. Batismo é quando eu aceito Jesus e sou batizado no corpo de Cristo. Imposição de mãos é quando eu imponho as mãos e transfiro o Espírito Santo sobre a pessoa. Mas ressurreição de mortos
e juízo eterno, nós estamos apontando para as coisas que vão acontecer. Então, dos 6 pontos que o cristão tem que estar ligado na sua vida, 2 assuntos estão ligados à escatologia, 2 assuntos ainda vão acontecer. Por que muitos cristãos estão vivendo a vida de qualquer jeito, queridos? Porque eles não têm consciência desses 2 pontos: ressurreição dos mortos e juízo eterno. Porque uma pessoa que crê, que conhece esses 2 pontos, não vai viver a vida cristã de qualquer jeito, porque ela sabe que quando Jesus voltar, vai haver prestação de contas. E quem crê nisso e conhece a palavra, não vive uma vida de qualquer jeito, porque um dia ele vai estar cara a cara com Jesus para prestar contas, e não vai ter ninguém que o livre do juízo. Nós vamos ver um outro motivo porque nós devemos estudar sobre escatologia. 1 Pedro 2:11. Abram suas Bíblias em 1 Pedro 2, versículo 11. Pedro 2:11, a palavra diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vós absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Olha o que Pedro está dizendo aqui, que nós somos peregrinos e forasteiros. O que é um peregrino e um forasteiro? É uma pessoa que está aqui, mas não é daqui. Ela não vai ficar aqui. Paulo diz que nada trouxemos para esse mundo e nada vamos levar dele. Nós estamos passando um tempo aqui, estamos de passagem, e as pessoas estão preocupadas com as coisas dessa vida e estão esquecendo que daqui elas não vão levar nada para a eternidade. Deixa eu te explicar uma coisa: o que é eternidade? Eternidade não é um tempo sem fim. Tempo sem fim é chamado de infinito. Eternidade é ausência de tempo. É para esse lugar que a gente vai. Outro motivo que nós devemos estudar a escatologia, porque ela estimula a santidade. A pessoa que não se conserta, a pessoa que não quer deixar a carne, a pessoa que não quer matar o seu eu, ela pensa assim: para que eu vou gastar tempo estudando a escatologia, falando sobre o céu, se eu não vou para lá? Então a escatologia é o assunto que faz o crente viver a palavra, que faz o crente pensar nas coisas de Deus, pensar no que Deus está prometendo. Ele vai se alinhar com a palavra, porque ele não vai querer perder o que Deus tem para ele no futuro. Abram suas Bíblias em Apocalipse 22, versículo 12. Apocalipse 22, versículo 12, a palavra diz assim: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Irmãos, se Jesus tivesse só dito assim: eis que eu venho sem demora, já estaria bom demais para nós. Só dele prometer que ele está vindo tirar a gente desse mundo, já estaria bom demais. Mas ele faz questão de dizer que ele não está vindo de mãos vazias. E comigo eu tenho galardão e vou retribuir a cada um segundo as suas obras. Irmãos, nada do que a gente fizer, nada do que a gente tem feito aqui, poderia pagar o preço que Jesus pagou por nós na cruz. Poderia pagar tudo aquilo que ele fez por nós na cruz. Mas ele é tão bom que ele decidiu pagar aqueles que estão trabalhando na obra dele. Hebreus 12, no versículo 1. Hebreus 12, versículo 1. A palavra de Deus diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha só o que a palavra está dizendo, que a carreira ela é proposta, ela não é imposta. Corre quem quiser. Deus tem um plano na minha e na sua vida, mas eu e você não somos obrigados a seguir o plano de Deus. Eu sigo se eu quiser, mas se eu seguir e fizer a vontade dele, e fizer o melhor para ele, e der o meu melhor para Deus, a palavra está dizendo aqui que Jesus, ele vai pagar por isso, ele vai pagar pelo seu serviço. Às vezes, quando nós vamos numa festa, e nessa festa ela tem brigadeiro, ela tem bolo, ela tem docinho, ela tem comes e bebes, ela tem muita fartura. Mas no final, quando você vai embora, você fica na expectativa da lembrancinha. O que é que tem lá dentro daquela lembrancinha? E você fica com a euforia do final da festa, você chegar e ver, pegar a lembrancinha. Mas quando ela ganha a lembrancinha, que ela abre aquela lembrancinha, às vezes é um pacote muito bonito, às vezes é algo muito bonito que enche os olhos, que quando a gente passa no buffet, você vê lá as lembrancinhas embrulhadas, coisa linda, você fica naquela expectativa. Mas às vezes quando você abre, tem um apito, um pirulito e um chiclete dentro da lembrancinha. Às vezes a pessoa fica frustrada com a lembrancinha. Colocou tanta expectativa, irmão, é ou não é? Só que Jesus, ele não vai dar lembrancinha para a gente, ele vai dar galardão. Sabe quem está dizendo isso? Que vai dar galardão? É aquele que pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós imaginamos, ou do que nós pensamos. É ele quem vai estar lá na linha de chegada naquele grande dia, querido. Eu fico assim emocionado com isso, porque ele vai retribuir a cada um de nós. Cada esforço que você fizer pelo reino dele aqui, tudo que você fizer no reino dele aqui, todo o tempo que você despende para o reino dele, tudo que você faz para a honra e glória do nome dele, ele vai estar lá naquele grande dia, te preparando um galardão. Ele vai te dar um galardão eterno para você, querido. Outro motivo que nós devemos estudar escatologia é que a gente estimula o desejo da volta de Jesus. Tem gente que está vivendo tão bem nessa terra, que diz assim: ó Jesus, não volta agora não, porque agora que eu estou me dando bem, agora que eu estou por cima da carne seca, agora que eu comecei a me dar bem, não volta agora não, Jesus. Mas abram suas Bíblias em Filipenses 1, 21. Filipenses 1, 21. A palavra diz assim: portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Morrer é o quê? Morrer é o quê? Glória a Deus. Quem quer receber esse lucro aqui? Quem quer receber agora esse lucro? Quem está falando isso? Paulo. Olha porque Paulo está falando sobre isso. Abram suas Bíblias em 2 Coríntios 12, versículo 1. 2 Coríntios 12, versículo 1. Paulo diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convenha, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se do corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas inefáveis, as quais não é lícito ao homem se referir. E quando Paulo viu e voltou, ele disse: eu quero morrer, eu não quero mais ficar aqui. Às vezes, quando a gente vai viajar, a gente procura saber como que é o clima,
como que está o tempo para a gente poder arrumar as malas. Não é assim? Quando a gente viaja, a gente quer saber como que vai ser o tempo lá onde a gente vai passar o tempo lá de férias. Mas tem crente que vai passar a eternidade num lugar, mas ele não sabe como é o lugar. Estou falando de eternidade, irmãos. Não estou falando de 30 dias de férias. Não estou falando, eu estou falando de eternidade. Se você acha que você vai passar a eternidade todinha, pulando de nuvem em nuvem e tocando harpa, irmão, você está enganado. Nós vamos agora aprender sobre 3 chaves para estudar esse assunto de maneira equilibrada. Porque existem várias teorias ou teologias diferentes sobre arrebatamento. E elas não levam em consideração essas 3 chaves. E hoje à tarde, uma moça me mandou uma mensagem de um pastor que ele estava falando que a igreja vai passar pela tribulação. Eu creio diferente e vou provar para vocês aqui diferente. Mas muitas revelações, muitas interpretações da teologia, interpretações das profecias do texto, não são levadas em conta essas 3 chaves. Por isso as pessoas erram. Por isso, quando não levam em conta essas chaves, há um erro muito grande na interpretação. E aí as pessoas pregam heresias. Se você não levar em consideração essas 3 chaves ao interpretar as profecias, você vai errar. Então nós precisamos ter equilíbrio. Então, antes de começar a estudar as profecias, nós vamos aprender sobre essas 3 chaves. Primeira chave: interpretação literal de texto. Aí você me pergunta, pastor, o que é uma interpretação literal? Interpretação literal é quando a Bíblia disse o que ela quis dizer. Vou dar um exemplo para vocês. João 11:35. Aqui é um estudo bíblico. Você vai abrir a Bíblia muitas vezes durante esse estudo, tá bom, gente? Não é uma pregação, é um estudo bíblico. João 11:35. A palavra diz assim: e Jesus chorou. O que será que a Bíblia está querendo dizer quando disse que Jesus chorou? Ela quis dizer que saiu lágrimas dos olhos de Jesus. Só isso, nada mais, querido. Não fique inventando nada. Saiu lágrimas dos olhos dele e pronto. Nesse assunto de escatologia, quando você entra na internet para estudar, você vai ver cada doideira impressionante na internet. Cuidado. Para você estudar escatologia de maneira equilibrada, você tem que interpretar o texto de forma literal. Do jeito que está escrito, você pega e crê daquele jeito. Não tente fazer como alguns teólogos que dizem assim: não, ele não queria dizer desse jeito não. Não, irmão, ele disse o que ele queria, é desse jeito. Para você ter uma ideia do jeito que a mente do povo é louca, existe um método alegórico para se interpretar as escrituras. Ele despreza o sentido da palavra e vai buscar um método espiritual que ninguém está vendo, só aquela pessoa que está vendo, porque ele é louco. Só ele que vê. Para você ter uma ideia, lá no Evangelho de Mateus, a Bíblia diz que Jesus montou no jumento e ele entrou em Jerusalém, e a multidão aclamava: Hosanas, Hosanas ao filho de Davi, ao que vem em nome do rei. Aí as pessoas que usam o método alegórico dizem que Jesus significa palavra e o jumento é Paulo. E aí a pessoa diz: aquilo era Paulo levando o evangelho às nações. Ali era o que a Bíblia diz que era. Ali era Jesus montado num jumento. Era só isso, irmão. Não tem que ficar viajando na maionese. Não tem que ficar dando asas para a imaginação. Vamos ver se os apóstolos usavam esse mesmo método de interpretação. Atos 1, versículo 15 em diante. Atos 1, do versículo 15 em diante. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos seus irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse:
Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós, e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E nisto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem habite nela, e tome outro o seu encargo. Tome outro o seu encargo. Aqui está falando da profecia dita por Davi em Salmo 109, no versículo 8. É necessário, versículo 21 agora, é necessário, pois, que dos homens que nós acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se tornasse testemunha conosco da sua ressurreição. Deixa eu te mostrar o que estava acontecendo aqui. Judas havia se desviado e tinha traído Jesus, e eles estavam reunidos para escolher quem iria ocupar a vaga de Judas. Porque eles estavam reunidos para ocupar essa vaga de Judas? Porque a profecia de Salmo 109, versículo 8 dizia: os seus dias sejam poucos, e tome outro o seu lugar, tome outro o seu encargo. Na verdade, a profecia dizia que um ia se desviar, e a profecia mandava outro ocupar aquele cargo. A Bíblia diz que eles leem a profecia e agora eles vão se reunir para ocupar aquele cargo. Aqui eles estão interpretando a profecia de forma literal, porque eles estão cumprindo ao pé da risca como está escrito na Escritura, exatamente como está lá, do jeito que o profeta, do jeito que a profecia ela estava escrita. Eles estão falando, estão crendo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, os apóstolos usavam um método de interpretação literal das Escrituras e das profecias. A Bíblia disse que o que ela queria dizer, ela estava dizendo, e ponto final. Vamos ver se Jesus também usava esse método. Abram suas Bíblias em Mateus 22, versículo 41. Mateus 22, 41. A palavra diz assim: reunidos os fariseus, entregou-os a Jesus. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhes: de Davi. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo... Agora aqui ele vai estar interpretando Salmo 110, versículo 1. Ele vai citar a profecia. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra alguma, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Aqui Jesus ele está interpretando de forma literal o Salmo 110, versículo 1. Até os judeus sabiam que as profecias têm que ser interpretadas literalmente. Esse método de interpretação, chamado alegórico, ele foi popularizado por dois teólogos, chamados Orígenes e Agostinho de Hipona. Essa interpretação alegórica nasceu na tentativa de harmonizar a filosofia grega com o cristianismo, porque os gregos eles tinham a tendência de pegar as verdades do texto e espiritualizar o texto. Orígenes e Agostinho começaram a pegar o texto e a dizer: não, o texto não está dizendo isso não, quer dizer isso aqui. Por causa dessa interpretação errônea, que nasceram heresias como purgatório, amilenismo, que diz que na primeira vinda de Jesus, Jesus veio e amarrou o diabo.
Presta atenção, irmãos, no que o amilenismo diz. Que há 2020 anos atrás, quando Jesus veio, ele amarrou o diabo. Eles alegam que o diabo está preso. Se o diabo está preso, quem está bagunçando e atormentando a terra? Então tem várias linhas de pensamentos da palavra, que não tem como crer na palavra, distorcem totalmente a profecia, distorcem totalmente a palavra. Só para o nosso conhecimento, um dos motivos que teve a reforma protestante foi para que se voltasse a interpretar a Bíblia de forma literal. Com a reforma protestante, muitos assuntos voltaram a ser interpretados de forma literal. Só que voltaram a interpretar somente a soterologia, que fala da salvação. A parte da teologia, soterologia, que fala da salvação, ela voltou a ser interpretada literalmente. Mas a escatologia só voltou a ser interpretada literalmente há pouco tempo atrás. Todas as profecias que se cumpriram foram cumpridas da forma como está escrita. Abram suas Bíblias em Isaías 7, versículo 14. Isaías 7, versículo 14. A palavra diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Eu pergunto para vocês nessa noite: isso aconteceu? Aconteceu da forma que está escrito? Sim. A virgem que nunca teve relação sexual, ela concebeu. Isaías 9, no versículo 6. A palavra diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Queridos, isso aconteceu? O menino nasceu? Glória a Deus. Miqueias 5, no versículo 2. A palavra diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quantos sabem que essa profecia está falando de Jesus? Mas essa profecia está falando do lugar que Jesus ia nascer, e Jesus nasceu em Belém. Todas as profecias que se cumpriram da forma literal, do jeito que foi profetizado, aconteceu. As que faltam se cumprir, vão se cumprir do jeito que foi dito também, vão se cumprir de forma literal. Apocalipse 22, no versículo 18, a palavra diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus tirará da sua parte, da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acharam escritas neste livro. Presta atenção, como é que a Bíblia termina? A Bíblia, ela termina com um aviso, com um alerta para aqueles que querem acrescentar ou tirar algo daquilo que está escrito. Só que às vezes a gente interpreta da seguinte maneira: eu tenho uma Bíblia, ninguém está me vendo, eu pego a borracha e eu apago um texto que está escrito aqui. Eu estou retirando uma coisa da palavra. Ou ao contrário, ninguém está me vendo, eu pego uma caneta e acrescento um versículo a mais na Bíblia. Não é isso que a Bíblia está falando. Ela está falando de você interpretar com um sentido diferente do que está lá. Como é que eu vou interpretar de forma que eu não vou acrescentar nem tirar nada? Como que eu faço isso, pastor? Interpretando de forma literal, do jeito que está escrito. Foi isso que a Bíblia quis dizer.
A Bíblia termina alertando para interpretar os textos de modo literal, do jeito que está lá, sem tirar e sem acrescentar nada do que já está escrito. Uma outra linguagem que a Bíblia usa é a maneira figurada. Hebreus 4, no versículo 7. Hebreus 4, versículo 7. A palavra diz assim: de novo, determinado certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aqui está escrito que se ouvirmos a voz de Deus, não é para nós endurecermos nossos corações. Amém? A gente tem que ter cuidado, porque nosso coração pode petrificar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando do coração virar uma pedra de maneira literal. Ela não está falando, perdão, irmãos, ela não está falando de virar uma pedra de maneira literal. Ela está falando aqui, ela está usando uma linguagem figurada, para que a gente entenda o que está escrito, que quando Deus falar, não é para a gente resistir o que Deus está falando, não é para a gente ser rebelde com o que Ele está falando, mas é para a gente ceder e não ficar resistindo com o nosso coração duro. Isso aqui é uma linguagem figurada, ok? Agora presta atenção no que eu vou te falar. Uma coisa é eu interpretar uma passagem que usa uma linguagem figurada de maneira errada. Outra coisa é eu pegar um texto claro e alegorizar esse texto e trazer um engano. Por exemplo, a Bíblia fala: não julgueis para não serem julgados. O que o texto está dizendo? Exatamente como ela está dizendo. Toda vez que você ler um texto e o sentido literal fizer sentido, não procure outro sentido. Fique com aquele sentido que a Bíblia está te mostrando. Outra linguagem que a Bíblia usa, ela usa muito, é a linguagem simbólica. Nós vamos ver que quando Jesus voltar na segunda vinda, Ele vai voltar montado em cima de um cavalo branco. A Bíblia fala que Ele vai vir do céu voando em cima de um cavalo. Aí você pergunta: pastor, mas lá no céu tem cavalo? Não sei, querido. Não sei de onde esse apareceu. Só sei que Ele vai vir montado nesse cavalo, amém? Porque a Bíblia está dizendo que Ele vai vir montado num cavalo branco. Então as pessoas podem dizer assim: o diabo ele é imitador. Da mesma forma que que Jesus vai vir montado num cavalo branco, o diabo, Satanás, vai vir montado num dragão vermelho. Abram suas Bíblias em Apocalipse 20, versículo 1. Apocalipse 20, versículo 1, a palavra diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. O texto ele explica quem é o dragão. Está explicando quem é o dragão? Está dizendo que é Satanás. Então, o que você precisa aprender da linguagem simbólica? Todas as vezes que a Bíblia usar uma linguagem simbólica, ela mesma vai explicar o que aquele símbolo significa. Todas as vezes que você tentar adivinhar um símbolo, você vai errar sem dúvida alguma, e você vai trazer uma heresia. Se você estiver lendo Daniel ou Apocalipse, que é cheio de linguagem simbólica na Bíblia, não tente adivinhar, porque com certeza você vai errar. Não tente adivinhar um símbolo, porque você vai errar. A própria Bíblia explica a linguagem simbólica que ela usa ou que ela está usando. Segunda chave, a dispensação. A primeira chave, interpretação literal. Segunda chave, dispensação. Abram suas Bíblias em Efésios 3, no versículo 1. A palavra diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios,
se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Dispensação no grego é economos, que significa gerenciamento ou administração de um lar. Então essa palavra fala de como Deus administra o mundo ao longo das eras. Vamos supor que você tenha uma despensa lá na sua casa e ela tem alimentos para o mês todo, para todo mês. Você não chega em casa e fala, eu vou fazer um jantar, eu vou pegar todos os alimentos e vou usar eles todos de uma vez. Você vai tirar o alimento, você não tira o alimento de uma só vez, você vai tirando ele aos poucos, só o que é necessário para aquele momento. Deus tinha todo o plano concebido desde o começo do mundo, mas Ele não falou tudo de uma vez, Ele foi dispensando aos poucos. De fato que a Bíblia é uma revelação progressiva. Você não vai conseguir entender os planos de Deus lendo somente Gênesis. Você precisa ler tudo, porque a Bíblia é uma revelação progressiva. É por isso que existem muitas coisas no Antigo Testamento que a gente lê e não entende. As chaves, às vezes a gente acha que Deus se converteu no Novo Testamento, porque a gente via que Deus ele era meio doidão lá no Antigo Testamento, e agora ele aceitou Jesus e ele ficou bonzinho. Mas você tem que entender que Deus não entregou todo o plano de uma única vez. Ele foi entregando ao longo dessas 7 dispensações que foram divididas aqui. E após a gente entender sobre essas 7 dispensações, nós vamos começar a entender um pouco mais sobre a Bíblia, vai ficar mais claro. Abram suas Bíblias em João 16, versículo 12. A palavra diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha o que Jesus está dizendo: tenho muitas coisas para dizer, mas vocês não conseguem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele vai dizer e vai anunciar as verdades. Quando o Espírito Santo chegou, houve mudança na dispensação. A dispensação da lei foi concluída e a dispensação da graça começou. O Espírito Santo ele veio e trouxe mais coisas para a humanidade. Então, sempre quando há uma mudança de dispensação, Deus dispensa mais recursos para abençoar a humanidade. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Então abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 1, versículo 1. A palavra ela vai dizer assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Deus falou no passado muitas vezes através dos profetas, e nesses últimos dias Ele mudou a forma de falar e começou a falar através de Jesus. João 4, no versículo 20 em diante. João 4, versículo 20 em diante, a palavra diz assim: nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Jesus está dizendo que vai chegar um tempo que vocês não vão adorar nem no monte, nem em Jerusalém, mas que vocês vão adorar em espírito e em verdade. Houve um tempo de adoração, que o povo de Deus adorava no monte. Abraão adorou no monte, Moisés adorou no monte, Isaac adorou no monte,
Jacó e todos eles adoraram no monte. Mas ele diz que a adoração no monte mudou para Jerusalém. Quando que mudou para Jerusalém? Quando o templo de Salomão foi construído. A Bíblia diz que vai chegar um momento, e já chegou, que vocês vão adorar, vocês não vão adorar nem no monte e nem no templo. Agora a adoração vai ser no Espírito. No Espírito. A adoração vai ser de dentro para fora. Deus ele vai dispensando, conforme a dispensação vai mudando, Ele vai dispensando coisas novas para nós. E nós temos uma oportunidade tremenda, que é o Espírito Santo vivendo dentro de nós. Eu te pergunto, Deus muda? Deus não muda, querido. Deus não muda no seu caráter, mas a forma com que Ele se relacionou com o homem foi mudando de tempos em tempos. Não que Deus muda, mas a humanidade mudou. Conforme Deus ia dispensando mais coisas e a humanidade obedecia mais e mais, Deus podia se relacionar de uma outra forma. Então Deus não muda em seu caráter, mas a humanidade mudou. É por isso que ao longo dos tempos Deus foi mudando a forma de se relacionar com a humanidade. E o que é dispensação, pastor Marcelo? É um período na história que Deus trata o homem de forma específica. É o período que Ele trata a cada um com uma forma específica. Para você entender que cada dispensação sempre vão ter essas coisas. Em cada dispensação, primeiro, sempre vai haver um período de tempo. Segundo, sempre Deus vai entregar uma responsabilidade para a humanidade. Terceiro, sempre a humanidade vai usar seu livre-arbítrio para obedecer ou não. Quarto, sempre vai vir um julgamento em cima de quem não obedeceu. Toda dispensação sempre vai ter isso. Dispensação é um período de tempo ao qual o homem é testado em sua obediência. Há uma revelação específica da vontade de Deus. A teologia identifica 7 dispensações e nós vamos falar sobre cada uma delas aqui. A primeira dispensação é a chamada de inocência ou criação. Ela tinha uma responsabilidade. Qual que era a responsabilidade? Crescer e multiplicar, e não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual foi o fracasso dessa dispensação? Comeram do fruto. Qual foi a sentença? Maldição e morte. Maldita é a terra por tua causa. Segunda dispensação é a consciência. Ela começou logo após o pecado entrar e o homem ser expulso do jardim, porque agora o homem é consciente do pecado. A inocência não tinha o pecado condenando o homem, mas agora ele pecou e agora ele é consciente do pecado. A própria consciência condena ele. Qual é a responsabilidade dessa dispensação? Fazer o bem e invocar o nome do Senhor. Mas nós vemos lá em Gênesis 6, Deus vê que a maldade do homem havia se espalhado sobre a terra, e Ele decide enviar o dilúvio, que é o juízo dessa dispensação. Terceira dispensação é a chamada de governo humano. Começa logo após Noé sair da arca. Governo humano tinha uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Se espalhar e multiplicar. Por quê? A terra foi destruída por causa do dilúvio, e agora Deus mandou repovoar a terra. Se espalhe e multiplique. Mas no capítulo 11 de Gênesis, nós vemos alguém teve uma ideia dizendo assim: não vamos se espalhar, vamos ajuntar aqui, vamos edificar uma torre que chegue até o céu. Mas por que a gente vai edificar uma torre que chegue até o céu? Porque se Deus mentiu, ou se Ele mudar de ideia sobre o dilúvio e resolver mandar outro dilúvio sobre a terra, a gente sobe para a torre. Esse era o propósito da torre, porque não criam em Deus. A ordem era espalhar e multiplicar, mas eles se ajuntaram na torre. Qual que é o juízo? Qual que é a sentença que veio? Confusão de línguas. Quarta dispensação, a chamada patriarcal ou promessa. Começa lá com Abraão. Qual era a responsabilidade dessa dispensação? Ficar na terra prometida.
Mas o que foi que aconteceu? Moraram no Egito. Você conhece a história de José? José foi governador do Egito e trouxe todos os seus familiares para morar com ele no Egito. Mas depois que José morreu, ao invés deles voltarem para Canaã e voltarem para a terra prometida, que era Canaã, ficaram no Egito. Aí vem o juízo de Deus. Ficaram 400 anos debaixo de escravidão e de jugo de Faraó, com trabalhos forçados. Quinta dispensação, a dispensação da lei. Eles deveriam guardar a lei. O fracasso dessa dispensação é que eles quebraram a lei. Qual que é o juízo? Diáspora. No ano 70, os romanos invadem Jerusalém, destroem o templo e expulsam os judeus de lá. Foram expulsos e agora precisavam viver em países emprestados, porque não puderam voltar para Israel. Aí nós chegamos na dispensação que nós estamos, a sexta dispensação. Dispensação da graça ou era da igreja? Era do mistério. Tem muita gente que diz: eu estou na graça, agora eu posso fazer tudo. Mas existe responsabilidade na dispensação da graça. Qual é a responsabilidade? É crer em Jesus e seguir essa doutrina. Qual é o fracasso dessa dispensação? Nós estamos vendo as pessoas que estão apostatando da fé e seguindo falsas doutrinas. Qual vai ser o juízo? Tribulação. 7 anos de tribulação. Só para você entender o juízo, é só para que as pessoas que não são obedientes, só para as pessoas que não foram obedientes com a responsabilidade da dispensação. Na dispensação da consciência veio o dilúvio global. Na dispensação da consciência veio o dilúvio global. Veio sobre a terra inteira. Mas você sabe que dentro da arca haviam 8 pessoas que obedeceram à dispensação e foram salvas. Jesus disse, abre suas Bíblias em Mateus 24, versículo 37. Mateus 24, 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, um será tomado e deixado a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o